Meus queridos, nesse trimestre nós teremos um tema importante, relevante para nós estudarmos. Nós iremos estudarmos a missão de Deus, a minha missão. Deus, ele trabalhou sempre após o pecado da humanidade para salvar o ser humano, porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, como nos apresenta Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Mas Jesus, quando esteve no mundo para resgatar a humanidade, cumprindo a missão determinada por Deus, Jesus também, ele nos concedeu uma missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo diz: sobre mim me impõe essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nós somos chamados, assim como Jesus veio cumprir a missão, nós precisamos também cumprir a missão. Nós vivemos num mundo complexo, num mundo de erro, pecado, morte e, acima de tudo, um mundo em que as pessoas começam a desacreditar em Deus, em que as pessoas começam a desalinhar o sofrimento, a angústia, as guerras, os acontecimentos que nos trazem tantas tragédias apontam que esse mundo está no limiar. A ciência diz que é o fim da odisseia humana aqui na Terra, através de muitos dados científicos. E nós somos chamados para pregar o Evangelho. Deus nos concedeu uma missão, que nós possamos cumprir essa missão. E nesse trimestre eu chamo você para ouvir experiências, para, acima de tudo, refletirmos teologicamente, para também sermos instrumentos nas mãos de Deus para alcançarmos as pessoas que estão precisando de uma palavra de esperança. O Evangelho, as boas novas da salvação que nós devemos pregar para esse mundo que está perdido. E, meus queridos, a missão de Deus nos alcança. Essa é a primeira lição. E eu gostaria de convidar você, juntamente com o teologando Josias Dutra, nós fazermos essa reflexão, estudarmos. Serão muitas experiências e testemunhos maravilhosos que serão contados nessa lição. Vem comigo na lição e com o nosso querido Josias Dutra fazermos essa reflexão. E que esse trimestre todos nós sejamos abençoados por aquilo que a lição vai nos apresentar. Vem comigo nesse estudo maravilhoso da lição desse trimestre, o último trimestre do ano de 2023. Será espetacular. Você não pode ficar de fora. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, mais um trimestre, mais um tema que nós iremos abordar, né? Espero que nós possamos, durante esse trimestre, né, refletirmos bem sobre aquilo que Deus preparou para cada um de nós através da lição da Escola Sabatina. Serão temas relevantes, temas importantes. E a lição desse trimestre vai abordar a missão de Deus, a minha missão. E hoje nós iremos recapitular a lição com o nosso querido amigo e irmão, teologando Josias Dutra Alves. Ele está ali na cidade de Boa Esperança, sul de Minas Gerais, uma região de produção açucareira. Infelizmente, no passado, né, a mão de obra escrava foi prevalecente na região, né, mas, portanto, isso não tirou a beleza da região. Né? Ele está em um local bonito, né, um lugar aprazível, do ponto de vista da beleza natural. Essa mancha histórica não tirou a beleza natural, mas o povo, né, se reuniu e se uniu para que a escravidão não continuasse, não permanecesse, né, como marca histórica desse lugar. Né, ficou no passado. E hoje o povo de Boa Esperança, né, ele pode gozar da liberdade que é necessária em um Estado democrático. E, Josias, seja bem-vindo, né, a mais uma vez aqui no nosso canal, aí nessa linda, bonita cidade, né, de Boa Vista. Estamos aguardando, né? Estamos aguardando para que nós possamos ter boas conversas, dividir dois assuntos. Mas hoje vamos ao tema da lição. A missão de Deus nos alcança, primeira parte. O seu feliz sábado, Josias, seja bem-vindo, e agora você está com a palavra. Ok, Matusalém, muito obrigado. Quero desejar desde agora um feliz sábado para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Estou com muitas saudades aí de Campina Grande, de toda a região. É que eu digo para os irmãos de Campina Grande, eu sou mineiro, mas sou Campina Grande de coração, Paraíba de coração.
Amo essa região de Campina Grande, todos os irmãos. A gente fica muito feliz quando está aí com todos vocês. E logo, logo, pela graça de Deus, estaremos todos juntos aí. E é o que o Matusalém falou, aqui é realmente uma região muito bonita, tem muito lugar legal para visitar aqui. Vou só dar um spoiler aqui para vocês. Olha, como é bonita a região. Aqui é um dos lugares da cidade. Tá vendo só? Um jardim muito bonito, muito bem cuidado. Aqui uma região muito aprazível, como vocês podem ver. E aqui é uma região turística, então, além da questão da cafeicultura muito forte aqui na região, a questão de turismo aqui também é muito forte, vem gente do mundo inteiro. Aqui Boa Esperança é uma cidade onde acontece uma das fases do Campeonato Mundial de Jet Ski. Então, uma das fases é aqui. Esse ano, inclusive, a final foi aqui. Então, um lugar muito legal, muito bonito. E estamos aí hoje, então, para poder compartilhar um pouco daquilo que o autor da lição quis trazer para nós e aquilo que Deus, na verdade, quer falar aos nossos corações. Ok, Josias, mas a lição veio maravilhosa, né? Encerramos já o trimestre passado exatamente sobre a carta de Paulo aos Efésios, né? E agora a gente vai falar sobre missão, né? E o texto de Gênesis 3:9 diz o seguinte: e o Senhor Deus chamou o homem e lhes perguntou, né? Onde você está? Com base nesse texto, Josias, como é que nós poderíamos introduzir essa lição? Matusalém, quando eu vejo esse texto, me vem muitas coisas boas em minha mente. A primeira delas é que Deus não fez o ser humano e o largou à sua própria sorte, como algumas teorias por aí afora querem dizer. Tem muita gente por aí afora que acredita, não, Deus fez o ser humano, Deus fez o mundo, mas deixou o mundo à própria sorte, Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. Deus fez o mundo perfeito, Deus fez o ser humano perfeito. Infelizmente, o homem caiu, mas Deus, mesmo com o homem caído, Deus não abandonou o ser humano. Deus faz essa grande pergunta para Adão. E essa pergunta, ela continua ecoando por toda a eternidade. Porque sempre Deus, ele quer saber onde estamos, porque ele é um Deus que se importa. Ele é um pai que quer nos abraçar. Ele é aquele que está sempre do nosso lado. Então Deus, ele foi o primeiro missionário. Deus, ele foi o primeiro evangelista. Ele pergunta para o homem, onde estás? Ele pergunta para Adão e Eva. E sabe, quando eu penso nisso, a única coisa que me vem à mente é Deus nos ama, a ponto de nos perguntar, a ponto de nos fazer perguntas, não porque ele precisa saber onde a gente está, porque ele sabe onde cada um de nós estamos, tanto quanto ele sabia aonde Adão estava. Mas Deus, ele tinha um propósito com essa pergunta. Ele tinha um propósito de fazer Adão e Eva reconhecerem a sua real condição. E enquanto nós, como seres humanos, Matusalém, não reconhecermos a nossa condição real, nós nunca sentiremos necessidade de Deus. Foi quando Adão, ele reconheceu o estado dele, a forma como ele estava, através da pergunta de Deus, é que ele, de fato, se abriu para um diálogo com Deus. Então, eu acho que muita gente hoje, talvez nós mesmos, precisamos hoje parar e ouvir o Senhor e deixar Ele nos perguntar, onde estás? Porque o estado da igreja de Laodiceia, a gente conhece, né? Rico sou, abastado, não tenho falta de nada, mas nós precisamos deixar Deus nos perguntar, onde estás? Né? Exato. Exatamente. Essa missão de Deus, né? Deus é quem exatamente vai dar o exemplo ao ser humano, né? Ele alcança o pecador, né? Ele tem uma missão e é exatamente isso que vai apresentar a lição, porque Deus, ele nos dá o exemplo, né, de como nós devemos fazer essa paixão pelas almas, essa paixão pelas pessoas, esse desejo de salvar essas pessoas partiu do céu, né? E Exato. O céu é que nos impulsiona também a termos o desejo pela salvação de outras pessoas. E é exatamente aqui que traz o primeiro tópico da lição, o Deus que nos alcança. E a pergunta aqui, em Gênesis 3, 9 e 15, quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão, depois que ele e Eva caíram? E por que essa declaração é tão significativa teologicamente para nós hoje? Né? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 15, que diz:
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu, né, da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rejeitarás sobre o teu ventre e comerás do pó os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Josias, quais foram essas declarações aqui de Deus a Adão, depois que ele e Eva caíram? Porque essa declaração é tão significativa teologicamente para nós hoje. Matusalém, olha só que interessante, né? Primeiramente, Deus, ele faz o ser humano reconhecer a sua real condição, onde ele está. O texto nos diz que Adão, quando ele ouve Deus, ele quer se esconder de Deus. Mas Deus, ele quer ajudar o ser humano a reconhecer a sua real condição. E agora, no diálogo que você leu, Deus, ele começa a fazer a pergunta: olha, o que foi isso que você fez? No lugar de Adão reconhecer: olha, Senhor, realmente eu pequei, a culpa é minha, eu sou uma pessoa que eu não obedeci o Senhor. Pelo contrário, Adão, ele foge. Então, veja bem, a primeira coisa que o pecado faz na vida do ser humano é fazer a pessoa fugir de Deus. E mesmo quando Deus encontra a pessoa, mesmo quando a pessoa tem um encontro com Deus, a pessoa tem a tentativa de querer justificar o seu pecado. Foi o que Adão fez. Ele fez o quê? Ó, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, ó. Tá vendo? Em outras palavras, sabe o que Adão está falando? Adão está falando assim: Senhor, a culpa é tua, porque foi o Senhor que me deu essa mulher. Se o Senhor não quisesse que eu tivesse pecado, então o Senhor não tinha me dado essa mulher. Só que Deus, ele dá a linha. Ele vai e pergunta para a mulher: o que foi isso que tu fizeste? Aí Eva diz: não, Senhor, a culpa não foi minha, não. A culpa foi, na verdade, da serpente. E se você analisar bem, para a serpente, Deus não pergunta. Para a serpente, Deus, ele dá a condenação. Visto que isso tu fizeste, por que Deus não pergunta nada para a serpente? Quem é a serpente aí? A serpente é o próprio Satanás. E onde foi que Satanás teve todas as oportunidades de arrependimento? No céu. Então Deus não pergunta para Satanás, porque com Satanás a conversa já estava encerrada. Com Satanás, ele já estava determinado no propósito dele. E aí, nesse texto, Deus faz a primeira menção à vinda de Cristo aqui nessa terra. Porque ele fala o quê? Olha, o ser humano terá inimizade com a serpente, ou seja, terá inimizade com Satanás. Veja que essa inimizade do ser humano com a serpente, ou seja, com Satanás, ela foi uma inimizade promovida por Deus. Por quê? Se Deus não tivesse colocado a inimizade entre o ser humano e Satanás, o ser humano estaria abraçadinho com Satanás até hoje. Porque a amizade do ser humano com o pecado, a amizade do ser humano com Satanás, começou lá na árvore. Mas Deus, ele estabeleceu a inimizade para que houvesse chance de salvação para nós seres humanos. E quando ele diz o seguinte: olha, da mulher nascerá o descendente, esse descendente se refere a Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por nós. Ele é o descendente. E esse descendente, os irmãos, eles podem depois até dar uma estudada na Bíblia, ele é defendido na Bíblia. Você vai achar a linhagem do descendente por Noé, por Abraão, por Isaac, por Jacó. Quando Mateus, ele relata a genealogia,
ele não relata a genealogia simplesmente por um acaso. Ele relata a genealogia querendo dizer para as pessoas que Jesus é o descendente, ele é o fruto da mulher que estava sendo esperado para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça do pecado, e libertar o ser humano da ruindade, da maldade que o pecado nos trouxe. Exatamente. Josias, e depois, na sequência da lição, né, o Deus que anseia está conosco, né? Então, Deus deu o passo, o primeiro passo quem deu para a salvação da humanidade não foi o homem, foi o próprio Deus. Em Gênesis 17, verso 7, diz o seguinte: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e tua descendência, no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Aí, Gênesis 26, verso 3, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. E em Gênesis 28, 15 diz: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que lhes foi referido. Qual foi o principal da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes que são apresentados nesse verso? Matusalém, eu acho interessante que Deus, ele não só proveu o meio da salvação, como ele faz questão de estar com o ser humano o tempo todo. Exato. Se você observar, na aliança que Deus faz com Abraão, ele usa um método usado pelos reis daquela época. Eles faziam o quê? Eles pegavam animais, quando um rei fazia uma aliança com outro rei, ou o rei com outra pessoa de grande importância, o que eles faziam? Eles cortavam animais ao meio e eles passavam pelo meio desses animais mortos para confirmar, então, aquela aliança. E Deus fez essa aliança semelhante assim com Abraão. E Deus não só promete para Abraão que dele faria uma grande nação, como Deus queria que Abraão e sua descendência fossem e dessem sequência à missão de Deus aqui a essa terra. Tem muita gente que pensa assim, não, os judeus eles foram escolhidos como um povo exclusivo. Não, não. O objetivo de Deus era fazer da nação judaica os seus principais missionários. Eles deveriam ser aqueles que levariam para o mundo a missão de Deus, a salvação. E quando Deus dá para eles a terra da herança, é para que aquela terra fosse habitada por eles e outras nações conhecessem o grande Deus que eles serviam através daquela terra. Então, veja bem, Deus, ele tem uma missão. Essa missão, ele fez ela primeiro. Segundo lugar, Deus, ele faz com que essa missão, ela seja passada para nós, seres humanos. Nós temos uma obrigação com Deus. Ele nos deu a vida, ele nos deu a salvação, ele nos deu a redenção, e ele deseja que eu e vocês façamos como Abraão. Aceitamos pela fé essa aliança e demos sequência a essa missão de Deus. Então, assim, quando eu saio para fazer um trabalho missionário, eu não posso dizer assim, eu estou saindo para fazer o meu trabalho missionário. Não, eu tenho que sair e dizer assim, eu estou saindo para fazer o trabalho missionário de Deus, porque ele me dá a oportunidade de cumprir a missão que pertence a ele, a essa terra. É por isso que eu digo para as pessoas que nós, como seres humanos, nós não somos insubstituíveis, no sentido de servirmos a Deus. No dia que eu, Josias Dutra, não quiser mais servir a Deus, ele não precisa de mim para fazer a obra. Eu sou insubstituível no sentido de que eu sou um ser humano único e a salvação que é para mim é só para mim. Mas no sentido de missão, no sentido missiológico, eu sou totalmente substituível. Se eu não quiser fazer aquilo que Deus tem para mim, Deus colocará outras pessoas. Assim como Deus tirou a nação judaica do foco principal de serem seus principais missionários e estabeleceu essa missão para todo aquele que nele crê, então agora nós nos tornamos o Israel espiritual. Essa aliança ela é para todo aquele que aceita Jesus Cristo e é batizado nas águas. Então, se você já foi batizado nas águas, se você já aceitou Jesus Cristo, você aceitou a missão de Deus. É por isso, meus irmãos, que todos nós nascemos como missionários no reino de Deus. Porque nós também, assim como Abraão foi convidado para habitar numa terra, em uma terra prometida, eu e vocês também temos uma terra prometida. E essa terra prometida é qual? É o lar celestial. Nós temos um lugar que a Bíblia diz que lá mana leite e mel, a Bíblia diz que lá
nós plantaremos nossas vinhas, colheremos tudo lá. Agora imagine vocês, vamos reter isso só para nós? Vamos reter essa salvação só para nós? De forma nenhuma. Vamos compartilhar, porque este amor, quando você conhece esse verdadeiro amor de Deus, você não quer segurar só para você, você quer levar para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai, não importa para quem você quer levar, ainda que você seja talvez uma pessoa limitada. E a gente fala assim, Matusalém, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Posso dizer uma coisa para você? Se você se comprometer, Deus, ele também está comprometido em te capacitar. Amém, muito bem, Josias. E agora, né, Deus se tornou um conosco, né? É o tema da parte de terça-feira, que está aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 23. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto tolerava nessas noites, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome Emanuel. Josias, essa narrativa é extraordinária do nascimento de Jesus, e que coisas essenciais esse relato nos diz sobre Deus e a missão dele de salvar a humanidade. Matusalém, eu fico impressionado com a metodologia de Deus. Assim, eu fico maravilhado porque, olha só, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus ele estabelece no meio do povo o santuário. E qual que era a principal função do santuário? Era mostrar para o povo o método de salvação que Deus iria fazer para poder salvar o ser humano. E além disso, Deus estabeleceu o santuário com a finalidade de ele habitar no meio do povo. Isso nos prova mais uma vez que Deus tem prazer em estar conosco. Deus tem alegria de estar com seus filhos. Agora, observe bem, Jesus, cumpre-se nele todos os propósitos do santuário. Então, quando Jesus diz naquele verso, se eu não me engano, João 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa não foi uma declaração de Cristo simplesmente por querer dizer e achar bonito. Não. Os escribas e fariseus ficam bravos com Jesus, porque quando ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida, ele está querendo dizer que o santuário se cumpre nele. E isso, para os escribas e fariseus, Matusalém, era um absurdo, porque eles não aceitavam de jeito nenhum. Eles não compreendiam que a missão do santuário terrestre era simplesmente apontar para Jesus Cristo. E Jesus, quando ele nasce aqui na Terra, ele vem para cumprir. É o que ele disse, né? Eu não vim para abolir a lei ou os profetas. Pelo contrário, eu vim para cumprir aquilo que está escrito sobre mim. Então, essa vinda de Cristo aqui na Terra, mais uma vez nos comprova que a presença de Deus em nossa vida, ela é de propósito. Deus, ele não nos largou ao nosso mero, digamos assim, ao nosso mero acaso. Deus, ele é um Deus que ele tem propósitos para a humanidade. Ele tem uma missão para nós. E o próprio Cristo cumpriu essa missão. Às vezes, Matusalém, eu fico vendo as pessoas brincando de ser cristãos. Eu fico vendo as pessoas simplesmente levando a vida cristã ao acaso, simplesmente levando a vida cristã, como diz um ditado lá na Bahia, fica levando pelos cocos, né? Leva a vida cristã de qualquer forma. Eu sempre gosto de dizer aos irmãos o seguinte: olha, não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não brinque. Por quê? Porque Deus, ele leva muito a sério
tanto a nossa salvação, quanto também a nossa condenação. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Veja bem, Deus, ele não poupou o seu próprio filho. Ele não se poupou. Jesus literalmente morreu na cruz do Calvário. E eu pergunto para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, será que se você e eu não nos arrependermos verdadeiramente, será que nós seremos poupados quando Jesus voltar a essa terra? Não seremos. Se Deus não teve misericórdia do próprio Cristo para aplicar a sua justiça, ele também não terá piedade de nós se nós não nos arrependermos. Deus é amor, mas na mesma proporção que ele é amor, ele também é justiça. Ok. E Deus, ele continua a estar conosco, né? É o título aqui, né? E João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, às vezes, como você vê o amor de Deus e a missão de Deus interagindo nesse contexto para salvar a humanidade. Então, Matusalém, em João 3,16, é um texto que ele nos traz uma amplitude daquilo que Deus tem para nós. Você observar, e Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor, essa palavra amor no grego, é a palavra ágape. É uma palavra que ela tem uma profundidade muito grande, ou seja, é aquele amor que não tem porquê. Deus ama porque ele é amor. Deus não nos ama porque nós temos alguma coisa para oferecer para ele. É simplesmente porque ele é amor. E quem tem amor, quem é amor, só tem amor para dar. E aqui diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, aquele que é amor, ele se doou, porque Jesus é Deus. Ele se doou para que nós possamos ter a oportunidade de interagir com ele, de estar com ele novamente. Só tinha um caminho, só existia um meio para nós estarmos com Deus. Era Jesus fazendo a ponte entre nós e Deus. Porque o pecado, ele criou uma coluna, uma barreira entre nós e Deus. Mas uma reflexão que eu faço aqui agora, Matusalém, é qual é a nossa reação diante deste amor. Eu vou contar uma breve história aqui que eu ouvi quando ainda era criança. Eu não posso falar quando eu era pequeno, porque pequeno eu sou até hoje, né? Então eu vou falar quando eu era criança. Quando eu era criança, eu ouvi uma história que havia uma doença que tinha começado a se espalhar pelo mundo, como se fosse uma grande pandemia. E essa doença, ela começou a atacar todos os seres humanos. E muitas, milhões e milhões de pessoas começaram a morrer por causa dessa doença. E havia uma família que eles tinham um filho que ele simplesmente não adoeceu. O mundo inteiro adoeceu, mas o menino deles não adoeceu. E aí os cientistas ficaram curiosos, os pais do menino também ficaram curiosos, e eles fizeram uma análise do sangue daquele menino. Eles tiraram o sangue do menino e começaram a fazer ali algumas reações químicas com o sangue do menino e descobriram que o sangue do menino era o antídoto para poder curar a humanidade inteira. Os pais ficaram felizes, né, os cientistas também, os médicos, porque eles haviam descoberto a cura para a humanidade em si. Mas o que aconteceu? Como a doença estava se alastrando já de forma descontrolada, os médicos chegaram para os pais daquele menino e disseram para ele assim, olha, a cura está no filho de vocês. A cura está com o filho de vocês. Aí os pais disseram, então, pega o sangue dele e multiplica, né? Faz aí os testes laboratoriais e multiplica. E os cientistas, eles disseram assim, não tem como. A doença já está muito avançada, até nós chegarmos a esse ponto, na ciência, já teríamos perdido a humanidade praticamente toda. E os pais do menino perguntaram para ele, mas o que nós vamos fazer então? Ele disse assim, nós vamos precisar de todo o sangue do filho de vocês para salvar a humanidade. Aqueles pais ficaram com o coração apertado, eles ficaram pensativos, conversaram muito, conversaram com o filho, os pais, eles resistentes, né? Porque teriam que perder o filho deles, o menino ia morrer.
E aí, então, o menino chegou para os pais e disseram assim: pai, mãe, se é para o bem da humanidade e de vocês também, eu dou minha vida por vocês e pela humanidade. Pode tirar todo o meu sangue. E aqueles pais, então, eles decidiram atender o desejo do filho. Eles entregaram para os cientistas e conseguiram, então, livrar o mundo daquela pandemia com o sangue do filho deles. O que mais me intrigou nessa história foi o depois. Os pais daquele menino, depois que o mundo já tinha recebido toda a cura e tudo, estava todo mundo bem, sabe o que aconteceu? Eles viram pessoas fumando, se drogando, viram pessoas se prostituindo, viram pessoas que simplesmente estavam levando a vida a seu bel prazer. E muitas das vezes eles se perguntaram assim, será que valeu a pena ter o nosso filho morrido por causa dessas pessoas? E aquela família, ela se lembrava das palavras do filho. Porque antes de morrer, o filho disse assim para eles: pai, mãe, ainda que seja por uma pessoa, ainda que seja por apenas um, que vai se salvar, e eu quero dar o meu sangue por eles. Outro dia, Matusalém, uma pessoa me perguntou assim: Josias, e se Adão não tivesse pecado? Se somente Eva tivesse pecado, o que Deus ia fazer? E eu disse para eles que Deus enviaria Jesus Cristo para morrer somente por Eva. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, que esse texto aqui de João 3,16, nós precisamos entender e interagir com ele, porque Jesus não morreu por um acaso, ele morreu para nos salvar. Ele morreu para se entregar por mim e por você. Agora, posso te fazer um convite? Não viva a sua vida a seu bel prazer. Entregue a sua vida a Jesus. Mostre para ele que valeu a pena o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. E você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Amém. Muito bem. Belíssima reflexão, né? E aqui em Mateus 28, nós sabendo que Deus cumpriu a missão, tão bem ilustrada através dessa história maravilhosa que você contou, e é também a história daquilo que Deus em Cristo fez por nós, quando Cristo, Emmanuel, Deus conosco, se predispôs a morrer na cruz do Calvário, né, e derramar o seu sangue ali para salvar a humanidade. E Mateus 28, versículo 18 e 20 diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Josias, qual a promessa que encontramos na grande comissão? Ela nos traz segurança ao nos envolvermos na missão de Deus. Deus, ele começa com a missão, agora o texto, ele mostra que Deus também, ele coloca diante de nós uma missão. Quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu, ide, né, entregar o evangelho. O que é que você tem a nos dizer, Josias? Matusalém, esse texto, ele nos causa um impacto muito profundo. Porque, veja bem, o finalzinho do texto, ele diz o quê? Eis que estou convosco. Gente, se Deus está conosco, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em Romanos, Paulo diz, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem as coisas do inferno, nem as coisas do céu, nem as coisas da terra, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus está conosco, nós temos todos os motivos do mundo para não ter medo, para pregar o evangelho. Ah, Josias, mas eu tenho um parente, eu tenho um amigo que não aceita de jeito nenhum. Querido, querida, Deus fez a promessa, Ele está com você. Toda a autoridade do céu foi dada a Jesus, e Jesus concedeu ela a mim e a você, para pregarmos este evangelho. Então, nós não temos simplesmente uma autorização, digamos assim, eu tenho autorização da Igreja Adventista do Sétimo Dia para pregar o evangelho.
Não, nós não simplesmente temos autorização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho autorização do meu pastor, da minha igreja. Não simplesmente essa autorização. Você tem autoridade de Deus para pregar o Evangelho. E você não simplesmente recebeu essa autoridade, como você também recebeu a presença dele. Deus, ele está ansioso para nos ver, para nos ter. Sabe qual é um dos meus grandes sonhos, Matusalém? Um dos meus grandes sonhos é quando a gente chegar na eternidade e eu poder deitar no colo de Jesus e sentir os dedos dele acariciando os meus cabelos e ele falando para mim quão grande é o amor dele. Ele falando para mim quantas e quantas vezes ele me salvou das garras de Satanás, quantas e quantas vezes ele me livrou da morte, e quantas vezes vamos ter a eternidade para fazer isso. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para um Deus que fez de tudo mesmo para nos salvar. Em primeiro lugar, ele veio como missionário, como lemos lá em Gênesis. Depois, durante ali, o período do povo no deserto, o período do povo como reinado ali, com Davi, Salomão, tantos e tantos anos de reinado, o tabernáculo ali estabelecido, representando a presença de Deus no meio do seu povo, para que o povo dele fosse missionários, e depois vem Jesus Cristo como missionário também, dá vida por nós. Agora é a nossa vez. Agora é o nosso momento. Ide por todo o mundo, pregando o evangelho a todas as nações, porque ele está conosco. Agora a pergunta, Matusalém, é a seguinte. Certo, Deus falou que está conosco, correto. Mas a pergunta é, estamos com Deus? Exato. Estamos com Deus, estamos com Ele nessa missão? Porque se estamos com Deus e estamos com Ele, nós teremos poder para pregar o Evangelho. O problema é você sair para pregar o Evangelho sem você nem sequer estudar sua Bíblia em casa. Se você nem sequer estudar a lição da escola sabatina. Se você nem sequer fazer a sua parte. É o que eu falo assim, é o arroz com feijão do cristão. É estudar a Bíblia e ler a lição. Exato. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Se nós queremos levar este amor para as pessoas, nós temos que se alimentar deste amor dia após dia. Lembre-se, Jesus ele falou, Jesus ele estabeleceu, ele mandou. Veja, ele fala, ide. Isso é uma ordem, ide a todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide, ele está um pouco além daquilo que a gente imagina. O que é esse ide? Josias, eu tenho que sair da minha casa, do meu conforto aqui para pregar o evangelho? Se você puder, amém. Mas se você não pode, esse ide é aonde você está. Você vai trabalhar, então lá é o seu local de missão. Você vai fazer qualquer coisa, lá é o seu local de missão. Porque nós não temos momentos de missionários. Nós somos missionários 24 horas. Sabe por quê, Matusalém? As nossas palavras, elas podem até convencer alguém, mas o que arrasta é o nosso testemunho. É o nosso testemunho que arrasta. Veja, Deus, ele não só falou, ele viveu as suas palavras. E da mesma forma, Deus deseja que eu e vocês também vivamos as palavras de Deus para nós. Bom, o último tópico da lição, Josias, Deus voltará para nos buscar. E em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Com base nesse texto, de que maneira essa passagem está conectada com a mensagem do tempo do fim encontrada nas Escrituras? Matusalém, esta passagem ela tem uma conexão direta também com o santuário. Porque no santuário era Deus junto com o povo. E nesse texto é o povo junto com Deus. Para que onde eu estou estejais vós também. No antigo Israel, era onde o povo estava, Deus estava no meio deles.
Eles não podiam vê-lo, eles não podiam tocá-lo, eles não podiam ouvi-lo, como eu e você podemos ouvir nossos amigos e irmãos, mas Deus estava lá. Agora, quando Jesus voltar, vai ser diferente. Quando Jesus voltar, nós estaremos no meio, junto com Deus. Moraremos com Ele. E Deus tem uma promessa maravilhosa, Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, Ele fala assim, olha, não fique triste, não, olha, você não precisa ficar triste, apenas creia em Deus, creia também em mim, Jesus disse. Por quê? Porque as tribulações deste mundo, as provas deste mundo, elas não são nada com relação àquilo que está nos esperando. Quando eu vejo esse texto, Matusalém, eu fico pensando nos grandes mártires que existiram no cristianismo. O exemplo deles, Martinho Lutero, John Hus, Jerônimo, foram pessoas que dedicaram a sua vida, se martirizaram, alguns literalmente dando a sua própria vida, outros perderam fama, perderam dinheiro, perderam tudo por amor ao evangelho. Você acha que essas pessoas, em algum momento ou outro, talvez elas não ficaram com o coração turbado, com o coração triste, porque estariam perdendo? Exato. Mas elas se lembraram dessa promessa, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique triste, creia em Deus, creia também em mim. Sabe por quê? Porque você hoje perde aquilo que o mundo te oferece, mas o que eu tenho para te oferecer está muito além daquilo que você pode imaginar. A Bíblia diz, Matusalém, que aquilo que Deus está preparando para nós, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mas vai ser tão maravilhoso que quando nós chegarmos lá, nós vamos falar assim, o que eu passei na terra foi tão pouquinho, o que eu passei na terra, nossa, foi tão pouco, isso aqui vale muito mais, eu poderia ter ralado um pouquinho mais na terra, eu poderia ter sofrido um pouquinho mais, porque nós chegaremos lá e veremos as maravilhas que Deus tem para nós. E sabe, o texto, ele diz mais, o texto diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, que está acompanhando hoje o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. O nosso Deus não é um político. O nosso Deus, ele não é alguém que diz uma coisa e volta atrás. Lá no livro de Malaquias, Deus, ele diz assim, eu sou Deus e não mudo. Se ele é Deus, meu querido, e ele não muda, então as palavras dele são eternas. Ele diz que se desse jeito não fosse, ele não teria dito. Talvez você até hoje está decepcionado ou decepcionado com promessas humanas. Tá aí, né? Ano que vem, se eu não me engano, é ano de política, né? Você vai ouvir muitas promessas, falsas promessas, você vai ouvir, e você talvez vá ter decepções, mas uma coisa eu posso lhe garantir. Se o nosso Deus falou, ele vai cumprir. Ele disse que Jesus viria, que o descendente da mulher viria e morreria por nós, seres humanos. E se cumpriu na cruz do Calvário isso. Então, hoje nós podemos crer, nós podemos viver, nós podemos ser missionários, porque sabemos que, logo, logo, tudo isso aqui nessa terra irá passar e nós habitaremos eternamente com o nosso Deus. Amém, Josias. A partir de uma brilhante explanação que você fez dessa lição, essa lição ela tem gosto de mel na boca da gente, né? Porque ela fala de um presente que Deus deu à humanidade. E o maior presente que Deus deu à humanidade, né, depois do pecado, é, sem sombra de dúvida, o dom da salvação. E ele não vem de nós, ele vem de Deus. É um presente para todos nós, né? Nós agradecemos a você, José, pela brilhante participação e gostaríamos de saber aí quais são as suas palavras finais, as suas impressões, né? E você gosta de fazer evangelismo. Você tem mais alguma experiência que tocou o seu coração nessas pregações, nesses evangelismos, estudos bíblicos que você realizou, que traz a você uma realização, como no céu, né, trouxe uma realização muito grande, o Deus conosco, que veio salvar a humanidade, apesar de rebelde. Mas essa humanidade, né, ela foi amada por Deus, ela está sendo cuidada por Deus, preparada por Deus para ser levada para o céu. Né? Você tem alguma coisa dessa natureza? E aí onde você está, no passado, né? No passado, vamos dizer, foi um passado de escravidão, né? E o mundo vive na escravidão do pecado.
E Cristo veio para nos libertar. Um dia a escravidão, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas isso não trouxe para os escravos a verdadeira libertação. Mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, trouxe a verdadeira libertação para o ser humano. Então, o que você poderia dizer se você tem mais alguma experiência que você nota que é importante ser relatado aqui, que nos traz uma reflexão, né, sobre a missão de Deus e a missão do homem? Matusalém, ao ouvir você agora, me veio na mente que uma coisa que Deus me ensinou em todos esses evangelismos que nós temos feito e fizemos no passado, é que a missão de Deus, ela existe. E ela não é feita do jeito que eu acho que tem que ser feita. A missão de Deus, ela é feita como Deus estabelece que ela tem que ser feita. Uma vez eu fui convidado por vários líderes de missões aqui no Brasil, e eu me ajoelhei diante de Deus junto com a minha esposa, e nós perguntamos para Deus assim: Deus, onde é que o Senhor quer que a gente vá? E naquele dia a gente ficou com o coração assim angustiado, perguntando para Deus onde Ele queria que a gente fosse. E nós pedimos a Deus que Ele nos direcionasse. Recebemos convites para vários lugares. Recebemos convites para o sul do país. Fizeram-nos convite para aqui a região do Sudeste, que são regiões ricas. Para vários lugares, até para fora do país, fizeram convite para nós. Fui convidado para ir para Filipinas. Fui convidado para ir também para os Estados Unidos, desenvolver missões lá. Só que a gente falou assim, a gente combinou com Deus que Ele colocasse em nosso coração o local onde nós deveríamos ir. Até que chegou um amigo nosso, chamado Juarez. Ele estava liderando uma campanha de missões que estaria acontecendo no estado da Paraíba. E ele disse para nós assim: Josias, eu gostaria de convidar você para ir para o estado da Paraíba. Eu perguntei para ele, por que o estado da Paraíba? Ele falou assim, porque a Paraíba é o estado brasileiro com menor presença adventista. Na hora que ele falou aquilo para a gente, o nosso coração latejou, o nosso coração bateu forte. Porque nós pensamos assim, se na Paraíba é o local onde Deus está precisando de nós, onde a presença adventista é a menor que existe em nosso país, é ali que precisamos estar, é ali que precisamos pregar o evangelho. E no ano de 2016, nós fomos para Paraíba. E eu digo para você, querido ouvinte, nós na Paraíba, pela honra e glória de Deus, já alcançamos muitas e muitas famílias. Teve famílias que nós visitamos que estavam a ponto de se divorciar, a ponto de destruir seu casamento. Teve uma família que nós visitamos aí em Campina Grande, que eles já estavam com os papéis prontos para assinar para se divorciar. Visitamos eles no dia anterior do divórcio deles. E quando chegamos na casa deles e pregamos para eles, eles não só entenderam o que Deus queria para a vida deles, mas decidiram nunca mais pensar em divórcio. Outras famílias também, que estavam com os filhos nas drogas, foram alcançadas pela mensagem da palavra de Deus, que Deus nos usou como instrumentos, e hoje essas famílias estão firmes na igreja. Hoje tem líderes aí em Campina Grande, que são líderes de igreja, que são frutos desse trabalho também. Mas eu posso dizer para vocês, nenhum mérito é nosso. Nenhum mérito. Sabe por quê? Porque o mérito todo é do nosso Senhor Jesus Cristo. O mérito é todo dele. Ele que morreu por nós. Foi ele, unicamente ele. Teve uma vez, Matusalém, eu digo isso aqui para agora podermos encerrar. Teve uma vez que eu tinha ido para um pequeno grupo na casa do irmão Alexandro.
E na volta, nós estávamos voltando para casa de moto. Eu fui, deixei a minha esposa em casa. Aliás, eu estava indo, né? E de repente tinha na hora que eu estava perto ali do posto de saúde da Malvinas, tinha um rapaz sentado perto do carro de cabeça baixa. E eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando comigo. Volta e fala com esse rapaz. Volta e fala com esse rapaz. E aquilo ficou me incomodando. Eu fui, levei minha esposa em casa e falei para ela assim, falei, Vânia, eu sinto Deus falando comigo que eu preciso voltar lá atrás e conversar com um rapaz que está sentado no meio-fio. Ela disse, se Deus está te chamando, então vai. Eu fui, dei a volta, consegui chegar no local e o rapaz ainda estava lá. Quando eu cheguei no local, ele estava chorando e eu olhei para ele e perguntei assim, amigo, o que está acontecendo? Ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Josias. Eu expliquei para ele que estava passando de moto ali e que Deus havia pedido para mim passar ali e conversar com ele. E naquele momento, ele me abraça e começa a chorar mais ainda. Porque ele havia dito o seguinte, Josias, eu estava aqui chorando e pedindo um sinal para Deus de que ele me ama. E o sinal foi que, se ele me amasse, era para alguém parar aqui e dizer para mim o quanto ele me ama. E ele falou assim, se você está aqui, é porque foi Deus que te mandou, porque ele disse que estava a ponto de tirar a própria vida, porque eles não estavam suportando aquilo que estava acontecendo com ele. Então, amigos, o que eu posso dizer para vocês? Faça a missão de Deus como Deus pede que você faça. A Bíblia nos revela, mas terá momentos em que você ouvirá o Espírito Santo falando ao seu coração. Fale com aquela pessoa, fale com aquele amigo, ou então às vezes você vai precisar falar com pessoas que você não conhece, que você nunca viu. Apenas permita Deus te conduzir, e Ele te fará instrumento nas mãos dele. Lá em Mateus capítulo 10, verso 6, diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, simples como as pombas e prudente como as serpentes. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos seus tribunais. E vocês serão entregues na presença de governadores e juízes. Portanto, naquele momento, não cuideis, não vos preocupeis com o que deveis dizer, porque naquele momento vos será concedido o Espírito Santo, e não sereis vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala através de vós. Então, amigos, não devemos temer a nada, porque o Espírito do nosso Pai, do nosso Deus, é que falará através de nós. Ok, Josias, belíssima mensagem, belíssima explanação da lição. E você, meu amigo, minha amiga que está aí em casa, que Deus toque seu coração, para que você também seja um instrumento de Deus para salvar a vida das pessoas. E se você ainda não conhece a palavra da verdade, né, estamos aqui apresentando para você essa oportunidade e esse momento para que você entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Neste momento, eu peço a Josias para fazer a oração final. Oremos então. Soberano e eterno Deus, tu sondas e conheces o nosso coração. É o Senhor quem faz arder em nossas mentes, é o Senhor quem faz pulsar em nosso coração o desejo de estar na tua presença. Por isso, clamamos a ti neste momento, eterno Deus, que o Senhor pergunte a cada dia para nós aquilo que o Senhor perguntou para Adão: onde estás? Pois todos os dias, Senhor, precisamos reconhecer a nossa verdadeira necessidade do Senhor. Precisamos reconhecer, Pai, nossa verdadeira condição. E além de nos ajudar a reconhecer nossa condição, Deus, nos ajude a não achar justificativas pelo nosso pecado. Nos ajude a reconhecer e a pedir perdão ao Senhor, porque não há justificativas para pecar. E clamamos a Ti, Pai, que o Senhor faça de nós novas criaturas, que o Teu Santo Espírito habite em nós, que a natureza espiritual esteja preparada a tal ponto de quando Satanás vier nos tentar, possamos resistir
como Cristo resistiu nas tentações do deserto que ele passou. Por favor, Pai, esteja conosco, nos ajude a cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para nós, indo por todo mundo pregando o Evangelho a toda raça, tribo, língua e nação, porque o que nós queremos, Pai, é ver o fim do pecado, é ver o fim do mal, porque o Senhor já venceu. Por favor, faça-nos instrumentos poderosos em tuas mãos. Esteja com cada irmão e cada irmã que está ouvindo neste momento, Pai. Nosso coração pertence a Ti. Toma-nos em Teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Agradecemos a todos e a todas por participar hoje, por ouvir, né, e por compartilhar. Dá um like, se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Agradecemos ao irmão Josias por participar aí no meio da natureza, desse lugar encantador, dessa cidade encantadora de Boa Vista, aí no sul de Minas Gerais. Deus continue te abençoando, Josias, sempre o seu ministério, a sua vida, e obrigado pelos testemunhos, obrigado por participar, e que Deus continue nos abençoando sempre, e até o sábado, se Deus assim o permitir. Até mais, até logo, e Deus te abençoe. Até logo, Matusalém, até mais. Um abraço a todos. Até logo, Josias, um abraço.